Feliz sábado. Estou muito feliz e contente, um momento que eu já esperava há bastante tempo. Nós estamos aqui no modo de exceção, né? Um modo assim, preocupados estamos com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E eu penso que está se cumprindo o que a senhora White fala lá no livro Educação, as grandes cenas finais da história de nosso mundo, acontecimentos que já estão projetando suas sombras diante de si. Não estão já projetando suas sombras diante de si? Tudo que é rumor e conspiração e preocupação, né? Fazendo ruído de sua aproximação, com que a terra trema e o coração dos homens desmaie de terror. Pelas coisas que devem sobrevir ao mundo, os homens desmaiando de perplexidade, como diz lá em Lucas, né? O ruído do mar e das ondas, até dá um arrepio, né? Estamos vivendo num momento assim, e assim como lá na época de Minneapolis, 1888, 9, 90, o plano de Deus era a vinda de Cristo. Então nós estamos vivendo um segundo cumprimento dessa época em que Deus quis trazer uma mensagem para o seu povo. E qual mensagem era essa? Justificação pela fé. Jones e Wagner, os mensageiros de Deus que Deus mandou, que Ellen White disse que eles conseguem explicar de uma maneira melhor do que eu. Ela tem falado isso, mas só que nos últimos 40 anos, mas somente, assim, tem falado e não tem, né? Por um lado, entre ela e seu marido, sim, ela ouviu essas coisas, mas não dos púlpitos. Mas ela tem pregado só que de uma forma assim nova, renovada, no novo embrulho, Jones e Wagner, né? E eu já terminei de ler esse livro aqui, Anunciando o Alto Clamor, que é um resumo da mensagem de 1888, Luz Progressiva de 1888, por Cameron Schofield, do Ministério Lembra-te, e na introdução que começa falando de uma mulher que, quando eles voltaram lá de Minneapolis, os leigos especialmente começaram a aceitar essa mensagem e ela ficou muito feliz, ficou radiante, porque ela estava preocupada. Gente, Jesus está voltando e quando eu olho para mim, ainda falta muito e não vejo progresso real na minha vida de santificação. Mas agora, com essa mensagem, eu fiquei feliz, porque Cristo pode voltar já. É um presente, caiu a ficha nela. E eu já tinha lido bastante sobre a história e os historiadores modernos, oficiais da igreja, não colocam essa dimensão de ser assim boas notícias, algo novo, fascinante, não. Colocam que foi uma discussão teológica, saiu faísca, mas finalmente a igreja mudou lá um pouquinho, adaptou suas doutrinas, ficou mais cristocêntrico e tudo bem. Não precisa mais se preocupar em fuçar, em ler ali Jones e Wagner, não, porque eles também, afinal, se apostataram. Enfim, eles jogam uma luz tal, preta e branca, que não nos interessa, que tira nosso interesse. Mas quando eu li essas coisas aqui, de que nela caiu a ficha, ela entendeu, então eu pensei, eu também quero que em mim tenha essa boa nova, né? Essa notícia boa. E nós vamos tentar, então hoje, eu vou tentar resumir para vocês, né, essa boa nova. Eu já tinha começado a ler os livros de Jones e Wagner, não entendia muito, achava assim, parecia que outro nível acadêmico, uma linguagem, não sei quantos de vocês também já tentaram ler, mas com esse livro, graças a Deus, eu compreendi muito mais, muito melhor, e agora eu penso que estou preparado para começar a ler o livro mais grosso, que é os Sermões de Jones e Wagner, de 1893. Porque não existem sermões deles pregados em 88, mas os de 93 e 95, a White fala que reflete muito bem e que é a mesma mensagem, até mais expandida ainda. Por que isso é importante? Na Bíblia White tem um comentário que fala assim, sobre os eventos finais. Agora, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. Entrar no conflito final de que maneira? Revestida da armadura da justiça de Cristo, que é uma das armaduras de Efésios 6, né? Capacete da salvação e assim por diante, e a justiça de Cristo é a couraça, assim que vai entrar no conflito final, né?
não com a armadura de Saul, que é desengonçada, não. É Deus que vai prover, né? No MV, nós já fizemos 2 congressos MV sobre esse assunto. Justiça pela fé, foi acho que em 2016, Silverino. Silverino foi um dos pregadores, aqui você vê ele pregando, mas ali na lona nós pusemos esse texto aqui, ó, o alto clamor do terceiro anjo já começou, na revelação da justiça de Cristo. Olha como é que é importante isso, então. Gente, mas eu quero entender, parece que é uma coisa muito batida, mas precisamos redescobrir. O que é isso então? O alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa pecados. Eu penso que mesmo na verdade presente, muitos de nós temos estado numa situação em que nós temos focado bastante nas obras, né, em atender às normas, o que é correto, mas precisamos estar vigiando para que, será que eu estou consciente da importância no dia a dia da justiça de Cristo? Então eu vou tentar aqui, por parábolas, histórias, fazer com que a gente compreenda, né, renove a nossa compreensão. A senhora White fala, vários me escreveram indagando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. É isso mesmo, senhora White? Eu achava que a mensagem do terceiro anjo é a besta e a sua imagem, mas só que se vê que Ellen White, ela sempre se foca no final da mensagem, qual que vai ser o resultado, qual que é o alvo, né? O corredor sempre foca aonde que vai chegar, que é, aqui está a paciência do santo. Abramos lá em Apocalipse 14. É a nossa missão, terceiro anjo. Apocalipse 14, nós sabemos de cor, mas é sempre bom a gente aqui sublinhar a primeira, segunda e terceira mensagem. E aí, olha só, depois que falou vários versos sobre a besta, sua imagem, a fumaça de quem adora, aí chega, aqui está a paciência dos santos. Ellen White fala que isso aqui é o resultado da pregação. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então aqui está a fé de Jesus. Esse é o elemento que a Ellen White coloca como sinônimo da terceira mensagem angélica. Ela fala, é a mensagem do terceiro anjo em verdade. Gente, então eu quero compreender o que é isso, né? Eventos finais 44.4. Precisamos renovar a nossa compreensão do que é justificação pela fé. Não é algo distante, abstrato, que a gente acha que já entendeu a teoria, Lutero já pregou sobre isso. Um interesse predominará, um assunto absorverá todos os outros, a saber, Cristo, justiça nossa. Gente, então essa vai ser a mensagem do alto clamor, né? Então, vai predominar. Por isso que nós já escolhemos 2 vezes no MV a mensagem. Ali, cada palestrante das plenárias resumia 4 sermões, para ver se mastigava para nós, né? Mas eu confesso que ali não foi muito proveitoso para entender de fato, para causar, né? Então esse livro aqui eu tenho estudado com a Bíblia e Ellen White, mas de uma forma assim mastigada, li um capítulo e reli o capítulo e escrevi o resumo, né? Para ver se eu entendi a essência, a ideia. Porque se a gente pegar pensamentos isolados, é bonito e tal, a gente não consegue formar um todo, né, bonito. Cristo, justiça nossa. Como assim? Por que isso é tão fascinante? Eu vou contar então uma parábola aqui para as crianças. Historinha, crianças. Vão prestar atenção? Onde é que estão as crianças? Vocês já cresceram, né? Historinha. Eu estava escutando recentemente o testemunho do Falcão Alegre. Quantos de vocês já escutaram Falcão Alegre? Né? Escutei, eu achei uma versão sem a música de fundo nas 2 horas, então essa aqui vou escutar que não cansa tanto. Escutei e chega no momento em que ele está no fundo do poço lá para ser morto, né? Executado, e eu vou então modificar um pouquinho essa história a partir daí. É uma parábola, tá? Ele está, não adventista, lá no Rio de Janeiro, matou muitas pessoas e ele vai ser morto em breve, na solitária, sujo, fedorento. E ele ora, Senhor, se Tu existes, né, tem misericórdia de mim, eu reconheço que eu sou pobre, miserável, cego e nu. E aí aparecem 10 anjos para eles.
Essa aqui é a parábola dos 10 anjos e dos 3 super-homens, tá bom? Aparecem 10 anjos para eles e aí começam a falar com ele e começam a falar, olha, você vai receber a visita de 3 pessoas especiais daqui a algum tempo. Quem são as 3 pessoas especiais? Moisés, Elias e Enoque. São os 3 super-homens. Na verdade são homens, mas são super-homens porque na verdade já estão no céu. Você vai receber essa visita. Pode ser? Uau, claro, sim, Moisés, Elias e Enoque. E olha só, nós vamos ter que ir lá na sua casa, Adilson, e vamos preparar tudo. Vamos ajeitar os móveis, vamos limpar, varrer, isso é o básico, né? Mas vamos fazer mais coisas. Moisés, Elias e Enoque gostam de sabe o que, Melissa? Cavalo. Você gosta de cavalo? Minha filha ama cavalo e é o sonho dela ter um cavalo, né? E vamos fazer, vamos dar para vocês, Adilson, 6 cavalos. 3 para sua família e mais 3 para Moisés, Elias e Enoque para puxar a carruagem, ok? Maravilha, sério? Vai fazer isso para mim? Vai. Outra coisa, para não ter que se preocupar com a limpeza da casa, para não ter que ficar varrendo, lavando louça, nós vamos encerar tudo como a cera do céu. Lá no céu nada suja. Então nós vamos colocar uma cera especial em tudo, no chão, nos vidros, na louça, para que vocês não tenham que limpar nada. Vai ser assim um presente nosso, tá bom? Pode ser? Você terá tudo encerado. É uma promessa, uau, sério? Sério. Você vai ter, sabe que eles gostam muito de comer tâmara. Tâmara é uma palmeira, só que ela demora muito para começar a dar, ficar grande, com espinhos. Nós vamos plantar lá. Sério? Sério. É uma promessa. Terás uma palmeira. Terás também uma hidrelétrica, para que nunca falte água. Eu peguei uma linguagem aqui da minha realidade, né? Uma hidrelétrica para que nunca falte água, luz, nunca falte eletricidade aqui, para que vocês possam lavar a roupa à vontade. Aliás, ela não vai sujar, então não precisa. Fantástico! Vamos colocar uma carpideira elétrica. Sabia que existe isso? Para não ter que passar veneno, porque eles vão querer fazer agricultura com vocês. Então existe um trator em que, em vez de ser um arado atrás, é uma coisa que fica dando choque na braquiária. E ela morre, sem usar nenhum químico. Sabia que existe? Só que é muito caro. Então, terás uma carpideira elétrica. Olha só a linguagem que eles estão usando. Terás. Né? No futuro, é uma promessa. Aí também vamos ter... Vocês têm alguma outra ideia do que poderia ter de assim de bom? Uma visita de 10 anjos. Nós vamos acampar aqui fora, tá? Não se preocupem onde é que nós vamos ficar alojados. Os 10 anjos vão deixar tudo pronto para Moisés, Elias e Enoque chegarem. Maravilha! Então, olha só, sabe quem são esses 10 anjos? São 10 mandamentos, são 10 promessas. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Em vez dele se preocupar, gente, mas eu não sei colocar cera em tudo. Se eu já ponho cera no meu carro, fica tudo manchado. Não, os anjos estão prometendo, é uma cera celestial. Maravilha! Então, são 10 promessas que eles fazem. 10 anjos e 10 promessas. Olha, e aí quando estivermos finalizado, vocês vão usufruir esse momento juntos e vocês vão passar um tempo juntos. Eu não tenho que me preocupar, será que o anjo vai conseguir? Não, porque ele está me prometendo. Eu sei que ele é um homem poderoso. E existe um texto aqui que está em Êxodo 20, só que, eu não sei quem tem Bíblia White aqui, só aqui o comentário de Ellen White, que vai falar que os 10 mandamentos são 10 promessas. Eu achava que isso aqui foi John Z. Wagner que falou, mas eu sempre busco ver, se possível, que a senhora White quem diz, para ter segurança, os 10 mandamentos farás e não farás são 10 promessas a nós garantidas, se formos obedientes à lei que governa o universo. Então aqui no começo eu achava,
Ué, mas é uma promessa, mas então tem que obedecer, se esforçar? Não. São 10 promessas feitas àqueles que são obedientes não aos 10 mandamentos, mas àqueles que são obedientes à lei que governa o universo. Em outras palavras, aqueles que colaboram. Se eu falasse assim para os anjos, Joshua, não, anjo, olha, vai mudar, sabe? Eu estava com uma rotina aqui, eu estava aqui cuidando das minhas abelhas, e eu estou tendo que WhatsAppar muito aqui. Aí não estou colaborando com o anjo, aí o anjo vai ter que ir embora triste. Mas se eu falar assim, claro, venha, né? Eu colaborar, eu ter boa vontade, então são 10 promessas. Farás e não farás, são 10 promessas a nós garantidas, se nós formos obedientes à lei que governa o universo. E é por isso então que o salmista fala, abramos a Bíblia em Salmo 119, é o maior capítulo da Bíblia, todo esse capítulo é um salmo de louvor a Deus por sua palavra, pela Bíblia. Ó, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo o dia. O teu mandamento me faz mais sábio do que meus inimigos. Ó, verso 92. Se a tua lei não for o meu deleite, então eu teria perecido na minha angústia. Agora eu entendo por que o salmista gosta tanto dos 10 mandamentos. Por quê? Não é que, né? Como é que alguém pode gostar de regras, regrinhas e fica meditando o dia inteiro na regra? Parece antinatural, mas agora vendo por esse prisma de que são 10 promessas, são 10... Sério, vai fazer isso? Vai ter carpinteira elétrica? Uau, o que mais? Uau, e ele disse isso, ele disse aquilo, então eu fico meditando, né? Se a tua lei não for o meu deleite, então teria perecido. Salmo número 1, né? Que medita nela dia e noite. Então, dessa maneira, sabe aquela musiquinha lá? Nem só de pão o homem viverá. Canta comigo. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se nós pegarmos os 10 mandamentos e a lei de Deus, a Bíblia inteira, a sua palavra, e guardarmos em nosso coração e ficarmos fascinados, sério, tantas promessas, e nos apoderarmos dela. Apoderar significa o quê? Pegar é minha, eu quero sim, tá? Não volte atrás, anjos. Ó, o Senhor falou, então, né? Eu quero sim. Em vez de falar, olha, será? Não. Não duvidar. Israel não entrou em em Canaã por quê? Por causa de sua incredulidade. Eles duvidaram, será que é mesmo? Mas eu não me sinto assim, sabe? Eu vejo que tem muitas falhas em mim mesmo. A nossa parte, diz a Senhora White, é receber a palavra de Deus e conservá-la, rendendo-nos inteiramente à sua direção. E será realizado em nós seu propósito. Os 10 anjos vão tomar conta aqui do meu coração e vão arrumar os móveis, vão limpar, vão colocar cera em tudo. Não se preocupe, é só você colaborar com eles, permitir. Como é que a gente colabora? Mantendo a Bíblia em nosso coração, em nosso dia a dia, cantarolando o verso bíblico cantado, sabe? Meditando. É só se esforçar um pouquinho para meditar, para ficar fascinado, né? Cada manhã, como Jesus fazia, colaborar. Então, a nossa parte é receber a palavra de Deus. Vocês lembram aquela ilustração de um homem sendo vestido com uma capa? Só que está errado, ele está com uma outra roupa suja por baixo. Geralmente é assim que se retrata a nova teologia de que a justiça de Deus é uma capa, é um roupão que coloca, né? E a roupa suja embaixo. Está errado, tem que tirar a roupa suja, né? Deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem, né? Então, nós deixarmos de tentar cumprir a lei por nós mesmos. Cair. Gente, isso aqui é pecado também, sabe? Deixar, nos rendermos, nos entregarmos inteiramente a Deus e falar, olha, tome como eu estou, né? Quebra a minha vida, tudo que falta ser quebrado, quebra em mim. E isso é tirar a roupa suja, fedorenta, cheirando mal, encardida, e deixarmos então Cristo nos revestir. A condição é largarmos mão disso, né?
Ellen White fala até que sinto vergonha de que tantas pessoas acham difícil largar a mão de sua... Inclusive eu peguei umas abelhas essa semana no carro novo e agora está cheirando mal. Por quê? Porque as abelhas morreram, estão apodrecendo, entrou na frestinha, entrou lá. Então assim somos nós, é a nossa justiça por nós mesmos cheirando mal. Então Cristo, venha fazer essa limpeza, o anjo precisa vir. Você queria falar alguma coisa? É que nas nossas histórias da Bíblia tem né, Jesus na capa nova, só que o homem não tirou a capa velha, né, a feia, encardida. É verdade, assim está errado, tem que tirar, né, e pedir para Deus colocar a nova. Se a gente não tirar, não dá para colocar a roupa novinha, assim, de sábado, em cima da minha camiseta suada de ontem, né? Ele não aceitou tirar a capa e certo. Por isso ele foi tirado da festa. Né? Ah, sim, exatamente, bem lembrado. Muito bem, gostei, Júlia. Ou seja, naquela parábola lá das bodas, o homem que não tinha a justiça de Cristo, né, não pôde ficar lá, teve que ser tirado fora. Como é que isso entrou aqui? Não, aqui só quem está envolto pela justiça, pela fé. Atos 26, 18. Para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que estão sendo o quê? Olha só agora. Santificados como? Pela fé em mim. Já ouviu falar de santificação pela fé também? Aliás, o termo justificação pela fé envolve não somente a justificação forense, que é o martelinho, pá, te declaro, mas também nos tornar a justiça imputada, então, que é a santificação, na verdade, é a justiça comunicada, que Ele nos dá, Ele vem fazer em nosso coração a faxina, a cera e tal, santificação pela fé. Como? Escondi a tua palavra em meu coração, conhecem? Para não pecar contra ti, a tua palavra no meu coração. Aqui está o segredo, esconder a palavra de Deus em nosso coração. E nós automaticamente não vamos pecar contra Deus. É um repelente. Santificação pela fé. Não vai ter que demorar vários anos, não. Pode ser agora, é pela fé. Me firmar na verdade, né? Mas só que aqui é santificação pela fé. Mesmo que eu nada sinta. Eu não sinto que eu estou santificado. Eu ainda continuo fazendo tal e tal. Pela fé, olhe que seja-vos feito de acordo com a vossa fé. Quando há uma situação de emergência, o povo geralmente costuma se santificar mais, né? Buscar mais. Exato. Ter uma fé mais intensa. É. Só no momento de emergência. É verdade. Que nós possamos já antecipar a emergência, né? Que estamos vendo já a crise se antecipar. Agora com os ruídos dos carros chegando, em sua misericórdia, Deus, né? E olha só, porque é um dilema, né? Você pode falar, Daniel, essa parábola aqui é bonitinha e tal, mas quando eu olho para mim, não tem jeito, sabe? No meu coração, na verdade, já desisti. Só estou aqui porque, né, para não causar escândalo, mas no meu coração meio que já desisti, sabe? Só pela graça de Deus. Mas olha só, tem esperança. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, fiz de novo, olha, eu sou assim, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Lembra a máquina de lavar roupa? Será que a máquina de lavar roupa vai funcionar se ela pegar assim com a tomada, ó, e aí começar a olhar para dentro? Gente, tá muito sujo aqui dentro, a roupa suja de ontem suada. Vai lavar desse jeito? Ó, por quê? Está desligado. Onde é que nós temos que olhar? Para a fonte de eletricidade, para a fonte de vigor e vida, que é quem? Cristo. Por isso é constante empenho de Satanás, ele se esforça para fazer o quê? Conservar a atenção desviada do Salvador e evitar assim a união e comunhão da alma com Cristo. Olha só os segredinhos de Satanás agora, crianças. Os prazeres do mundo. Aquela comidinha que eu sei que é ruim, mas comida gostosa, aquela música e comer bicho morto, que tem gente que gosta, sabia?
comer bicho morto, cadáver. Os prazeres do mundo, os cuidados. O que é os cuidados? Isso aqui, geralmente as donas de casa estão muito preocupadas com isso, como Marta, né? Fazer comida, lavar roupa e mensagem aqui. Satanás quer nos manter ocupados. Grupos, WhatsApp, é muita mensagem, muita mensagem. Satanás quer nos manter os cuidados para desviar os olhos da tomada. Perplexidades, coisa que eu não entendo. Gente, morreu agora e como é que eu vou sair? Ansiedades, né? Pesares da vida, preocupações, as faltas alheias. A pessoa fez isso comigo, e tal, olha só como é que ele é, ó, vai observando. Ou nossas próprias faltas e imperfeições. Olha, eu fiz isso, olhar aqui para dentro. Para uma dessas coisas, ou todas elas, procurará ele distrair a atenção. Não vos deixeis desviar por seus artifícios. Muitos que são realmente conscienciosos, né, que se esforçam, que querem viver para Deus, são por Satanás muitas vezes levados a demorar o pensamento em suas próprias faltas e fraquezas. Então Ellen White pegou um desse grupo e agora está se demorando nele para ajudar essas pobres criaturas que estão preocupadas. Eu acho que não vai dar tempo de santificação, a crise está aí, ó. E olha só como é que eu estou. Pessoas que se concentram em suas próprias faltas e fraquezas e assim afastando-os de Cristo, esperam alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro. Repitam comigo. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, nutrindo ansiedade, temor quanto à nossa salvação. Será que você salva afinal? Será que vai dar certo? Será que você 144 mil? Tudo isto desvia a alma da fonte de nosso poder. Confiai a Deus a preservação da vossa alma. Confiar a Deus a preservação. Isso me faz lembrar de Filipenses 1,6. Como é que é? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Tendo por certo. Tá? Você pode ficar tranquilo. Se você continuar colaborando com os anjos, que são os 10 mandamentos, né? Colaborar com a lei do universo, não impedir, permitir, né? Operar a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem realiza em vós o querer e o efetuar. Então, o primeiro verso é Filipenses 2, 12 e 13. Filipenses 2, aqui está. Filipenses 2, 12 e 13, de sorte que, meus amados, então, a segunda metade aqui quase no final, efetuai a vossa própria salvação com temor e tremor. Isso é colaborar com Deus, dar o primeiro passo, apertar o botão do elevador. Mas e a força mesmo para subir o elevador? É o quê? Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar. Se você tem vontade de ir para o céu, de ser um 144 mil, aperte o botão, começa falando, Senhor, me dá vontade. Eu não tenho nenhuma vontade de, levantar mais cedo, de começar a orar batendo papo contigo lá no bambuzal. Eu não tenho vontade, sabe? Faz em mim o querer, segundo a tua boa vontade. Então Deus é que vai dar isso aí para você. Ou se você não sente tristeza pelo seu pecado que você cometeu, eu não estou arrependido. Deus é quem dá o arrependimento. Lembra lá em Atos, quando Pedro fala para conceder o dom do arrependimento. É um dom também. Senhor, me dá arrependimento. Então, que o próprio eu se perca nele. Não se preocupe. Põe de parte a dúvida. Despedi vossos temores. Fala assim para o medinho, Danielzinho. Fala para o medo que será que você salvo ou não? Fala, tchau, tchau. Ellen White diz isso, Ponde de parte a dúvida. Despedi vossos temores. Medo. Dizer como o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tá? Então, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Repousai
em Deus. Repousai em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que lhes confiastes. Guardará o meu tesouro até o fim chegar. Mesma coisa, Filipenses 1,6. Se vos abandonardes em suas mãos, ele vos tornará mais que vencedores por aquele que vos amou. Vocês entendem, então, portanto, por que isso é uma boa nova? Parece até bom demais para ser verdade. É só uma questão, então, de crer. Você seja feito conforme a sua fé. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Tá? Então, ninguém vai entrar no céu a não ser que aceite como uma criança, né? Jesus falou. Como uma criança, crer implicitamente em sua palavra e sempre colaborar com ele. Né? Isso é de menos. O mais difícil é você acreditar, de fato, naquele que contempla o autor e consumador de nossa fé, o caráter de Cristo há de se manifestar. Ellen White, desejado. Hebreus 12, verso 2, abramos lá. Hebreus 12, verso 2. Romanos 12, verso 2 diz que não é para se conformar com esse século, e aqui agora, né, é similar. Romanos 12, 1 e 2 e Hebreus 12, 1 e 2. É um paralelo. Verso 1, primeiro. Hebreus 12, 1. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Isso aqui é colaborar com Deus, apertar o botão. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Muitos já entendem o que significa autor da nossa fé. Ele começou em mim, quando eu me converti, quando eu aceitei. Mas o que significa consumador? Ele vai aperfeiçoar a minha fé, ele vai concluir a obra que ele começou. Jesus é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. Então, olhando para Cristo, né, que nosso eu se perca nele. Aquele que contempla o autor e consumador de nossa fé, quem contempla o caráter de Cristo há de se manifestar. É uma promessa. E sabe aquele texto que diz que olhando como por espelho, contemplando como que por espelho, a sua glória somos transformados. A Nova Teologia e as novas versões, né, dizem, não, é refletindo. Todos nós cristãos já refletimos a glória de Deus, mas está errado, não é refletindo. Isso aqui até na versão ACF está errada. Não é refletindo como em espelho, é contemplando, é diferente. Se eu já acho que estou refletindo, está tudo bem, então é graça barata. Mas eu estou, então, contemplando como que por um espelho a glória de Deus. Né? E aqui nesse livro fala que não é um espelho que eu olho para Deus, é um espelho que olha a mim mesmo e eu vejo a Cristo crucificado em mim, tá? Olhando como que por espelho a glória de Deus somos transformados. Cristo em nós, esperança da glória, mas só que alguns têm um véu na sua face, alguns têm um véu que é a incredulidade, não creem, acham uma teoria bonita, né, abstrata, mas não se apropriam. É meu, sim, agora eu quero e eu aceito de todo o coração. Talvez tenhamos que passar realmente por crises mais duras para que a gente finalmente, né, se aproprie da palavra de Deus. Para mim, pessoalmente. Romanos 8, 1. Romanos 8, capítulo 8. Esse verso aqui também está modificado em muitas Bíblias, porque tiraram a segunda metade do verso, que é a condição. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só a condição aqui, nenhuma condenação há. Fantástico! Estamos de bem com Deus, mas é para todo mundo assim simplesmente? Olha a condição. Romanos 8, verso 1. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí no verso 5 vai explicar o que é isso, essa condição. Pois os que são segundo a carne pensam nas coisas da carne,
mas os que são segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pode até não ser violência, pornografia que você assiste, mas pode ser as coisas terrestres, terrenais, que você está tão absorto como Marta, e não está aos pés de Cristo, né? Pensando nas coisas da carne. Porquanto a mente carnal é morte, mas a mente espiritual é vida e paz. Porque a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 11. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que habita em vós. Maravilhosa promessa, né? Então, é não estar inclinado para as coisas da carne. Não ficar tão absorto, preocupado, né? Estar aos pés de Cristo, fascinado. Aí você pode falar, olha, tudo isso aí soa muito bonito, mas eu oro e não sinto nada. Eu não sinto nada de especial. Parece que Deus está tão longe, parece que a minha oração não passa do forro do teto, sabe? Eu oro e agora? Não sei mais o que orar, tal. E não sinto. Eu já orei muito e não sinto nada. Abramos em Isaías 50, verso 10. Olha só, uma outra pessoa que não sentiu nada, que não teve nenhuma evidência da aprovação de Deus. Isaías 50, verso 10. Quem há entre vós que tema ao Senhor, que ouça ele a voz do seu servo, que anda em trevas sem nenhuma luz. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. A senhora White aplica isso aqui para Jesus Cristo. Né? Quando ele estava lá no Getsemane, sobre a cruz, ele não via além dos portais da morte. Ele achava que seria uma morte eterna, sabiam? Jesus pensava que seria uma separação eterna de Deus. Satanás estava sussurrando isso aí e Deus não estava dando-lhe luz nesse momento. Foi terrível para Jesus. Ele não conseguia ver além dos portais da morte. Pensava que seria separação eterna, porque, né? Faz até certo sentido. Vai livrar os humanos da morte eterna, então você vai ter que ter morte eterna. Ele andou em trevas sem nenhuma luz. Tá? Então, gente, é aqui que está a fé de Jesus. A fé de Jesus é o mesmo não sentindo nada, não sentindo, né, que funciona, parece que não funciona. Não importa, eu não sinto nada que funciona, mas pela fé, é a fé de Jesus, que mesmo que não sentindo nada, não tendo nenhuma luz, confiou no nome do Senhor e firmou-se sobre o seu Deus. Tá? Essa é a fé de Jesus. É por isso que agora o círculo se fecha. Aqui está a terceira mensagem angélica. A fé de Jesus. Tem se pregado muito sobre os mandamentos de Deus. E é bom que assim seja. Porém, temos deixado de lado a fé de Jesus. Mesmo não sentindo nada, nos apropriando de que já está tudo bem. Calma, relaxa, tranquilo. Em Cristo não há condenação. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas e quando eu peco? Quando eu perdi a paciência, quando eu fui indelicado, pecado X, Y, Z, a minha fraqueza. Aí parece que tudo se desmorona, toda essa teoria bonita. E não funcionou, Daniel. Não funcionou. É assim? Cristo não nos abandona, Ele está em nós. Eu tenho que continuar crendo, continuar segurando firme na fé. Né? Jesus está em mim. Você crê que, né, 7 vezes o justo cairá, 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 mas se levantará. Isso não é evidência de que Deus te abandonou. Continua contigo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E como é que será que Cristo se sente quando eu peco? O que aconteceu com Cristo em mim? Salmo 69, verso 5.
Salmo 69, salmo messiânico. Olha só, Jesus exclama isso aqui dentro de mim, quando eu peco. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultícia e as minhas culpas não te são ocultas. Olha, as minhas culpas não são ocultas. Eu achava que Jesus nunca tinha pecado. E agora? Que culpas são essas que se aplicam, né? Esse salmo aqui é messiânico, evidência disso é o verso 9. Pois o zelo da tua casa me devorou. Lembra lá que quando ele foi purificar o templo, né? Enfim, isso aqui é de Jesus. Não separemos isso. Não, isso aqui não pode se aplicar a Jesus. Por quê? São pecados que Jesus, ele assume. São imputados a Jesus. Ele está carregando e agora são deles. As minhas culpas não te são ocultas. Cristo em mim geme, suspira quando eu peco. Isso deve me deixar triste. Gente, Jesus em mim ficou triste. Então, eu não vou mais pecar para não entristecer mais a Jesus Cristo. Salmo 31, verso 10. Salmo 31, verso 10. Também é um salmo messiânico. Olha só, você vê isso aqui, lá no verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste ao Senhor. A frase que Jesus falou sobre a cruz. Então, verso 10. Pois a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade. E os meus ossos se consomem. Tá? Jesus assume nosso pecado e está em mim agora gemendo. Assim como lá no Falcão Alegre, é incrível como é que podem 3 pessoas, 3 anjos lá junto com ele estudar a Bíblia na mesma casa enquanto morava lá uma outra pessoa, sabia? Morava lá uma outra pessoa, simultaneamente, como se fosse 2 camadas de Photoshop, né, na mesma casa, só que em outra camada. Não vejo, né, pode sentar no mesmo sofá, eu não sei como é, né, não sei onde a gente vai entender se o sofá mexia também era em outra camada, enfim, mas parece que Cristo, ele tem uma vida, não só a vida que ele viveu lá há 2000 anos atrás, mas uma vida em cada um de nós, de fato. É como se eu fosse um clone espiritual, como se essa vida fosse um clone espiritual de Jesus. E ele vive agora, ele sofre. Tem outros textos lá que, né, parece até absurdo demais, mas é alguma coisa que foge à nossa mente, como as coisas de Deus são formidáveis. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Mas Daniel, eu achava que ele está lá no céu, só lá, né, lá no Santíssimo. Sim, ele está lá, mas pelo Espírito ele vive em mim. E ele sofre quando eu peco. Senhor, quantas iniquidades são mais do que os fios da minha cabeça. Tem outro salmo lá que fala. Então leia os salmos agora com essa perspectiva, os salmos messiânicos. Salmo 22 também. Tá? Cristo se tornou nós. Esse verso eu só queria ler porque também está errado em muitas Bíblias. Hebreus 7, 26. Ó, aqui fala... Em vez de dizer assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, aqui em James em inglês diz, porque tal sumo sacerdote se tornou nós, he became us. Ele se tornou nós. Não é só pós-lapsariano, 4.000 anos de pecado, mas pós-lapsariano. 6.000 anos de pecado. Ele sabe, ele entende, ele é tocado por minhas fraquezas, meu sentimento de tristeza quando eu peco e tal, ele está sentindo na pele. Ele se tornou nós, temos que crer, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus. Tá? Separado aqui da pecaminosidade, como diz lá em Romanos 7, né? Ele não tinha essa pecaminosidade nossa, porque nunca pecou, mas ele sabe o que é, né, ser tentado. Ele foi tentado até mais forte do que nós. E um texto que nesse livro aqui não endossa, mas no livro Caminho a Cristo, fala assim, porque esse livro Caminho a Cristo, Felicidade Plena, foi escrito em 1892, foi compilado lá para as secretárias, mas Ellen White ali, 92, 4 anos pós-Minneapolis, portanto tem essa nova ênfase de justiça pela fé. Ellen White fala do paralítico. O paralítico não esperou que ele fosse curado para, enfim, se levantar da sua poltrona, né, de sua cadeira, do seu leito lá no chão. Ele não esperou para ver. Ele
creu e fez imediatamente o esforço, não porque sentiu, mas ele creu que estava curado e se esforçou e levantou, estava curado. Isso é uma parábola viva para nós hoje, né? Crer que está tudo bem com Deus, fazendo a nossa parte, né? Aquele que confessa e deixa seus pecados. Claro, isso é de menos. O mais difícil é crer, acreditar de fato, porque parece tão, né, fora. O doente poderia ter dito: Senhor, se quiseres curar-me, eu obedecerei a tua palavra. Mas não, ele creu na palavra de Cristo, creu que fora curado e fez imediatamente o esforço. Decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu a força, estava são. Agiu sob a palavra, nós somos santificados pela palavra, né? Habite em vós ricamente a palavra de Deus, santificados pela fé, e a palavra de Deus ela vai entrar na minha vida, e se eu, né, manter ela, meditando nela, feliz com os 10 anos que vem passar a ser e assim por diante, ela vai fazer o trabalho de me apresentar puro perante Deus, né? Automaticamente, sem eu ter que ficar me preocupando em lavar louça, em, né, fazer isso, capinar agora. Deus vai fazer todo esse trabalho por nós e pede nossa colaboração. Bom, quase concluindo, a antiga aliança, né? As pessoas lá no pé do Monte Sinai falando: tudo que o Senhor falou, nós vamos conseguir fazer. Vocês sabem que o homem mais rico do mundo agora, como é que é o nome dele? Elon Musk. E é como se eu chegasse para ele, Elon Musk, e falasse assim: olha, eu vou lá para a Lua, eu vou tirar aquela sonda lá que supostamente Apolo 11 deixou lá, mas não deixou, eu vou lá consertar e volto, ok? O que ele vai achar de você? Né? Ele sabe quão difícil é isso. E isso foi o povo de Deus falando ao pé do Monte Sinai: nós faremos, sim Senhor, nós vamos conseguir. Deus viu que justamente por isso não estavam prontos. Eles tinham também duvidado de Deus falando: poderá o Senhor aqui armar, né, uma mesa para nós aqui no deserto? E murmuraram e falaram: está o Senhor conosco ou não? Então, não foi somente essa frase, né? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Porque a Ellen White, ela diz que essa aliança que eles fizeram, tudo que o Senhor falou, faremos, deve ser renovada nos últimos dias. Aliás, eu quero até me aprofundar mais nisso, porque penso que a ênfase está em tudo. Tudo que o Senhor falou, faremos. Me lembro também lá de Malaquias: lembrai-vos da lei de Moisés, a saber estatutos e leis, né? Isso é uma parte que ainda quero me aprofundar, mas a ênfase aqui que Jones e Wagner dizem que foi grave, é que nós faremos. Tudo que o Senhor falou, nós vamos conseguir fazer. E assim estaria errado, assim está, né? Essa é a antiga aliança. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Então, qual que seria uma resposta correta? Pela tua graça, Senhor, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Né? Em Cristo que me fortalece. Aí sim, não nós faremos. Então, é como se Elon Musk chegasse para mim e falasse: Daniel, você vai para a Lua, você vai para Marte e você vai fazer um passeio espacial. Agora, eu vou acreditar nele ou não? Se é ele que está falando, né? Ele tem empresas de espaço, SpaceX, dono da Tesla. Aí, claro que eu vou acreditar, né? Você vai. Então, eu creio. Por quê? Porque eu creio na pessoa, tá? Não é uma crença, uma fé, é como se fosse um placebo, fé na própria fé, né? É como os mundanos aí, né? Tem filosofias aí de autoajuda. Não, é crer na pessoa, é crer em Cristo, porque eu sei que Ele é capaz de fazer isso, né? Então, Elon Musk prometeu, ele falou: maravilha, eu vou ficar todo alegre já, não vou começar a questionar. Se eu falasse assim: será? Mas está pronto já o foguete? Se eu começar a falar assim, né? Tem 1 bilhão de pessoas querendo ser astronauta e você assim desse jeito, acabou. Então, incredulidade, que nós não sejamos incrédulos para com Deus. Será? Mas meu pecado assim. A nova aliança é a promessa do novo concerto. Ellen White fala: porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Podemos reclamar essa promessa de Deus, pegar Deus pela palavra, né? Então, meditando, uma dica prática é versos cantados, música e Bíblia. Tem aí já acho que mais de 100 versos cantados. Se você quiser, eu tenho um pendrive ali com mais de 100 arquivos para ajudar
a mantermos a palavra em nosso coração, porque isso é muito mais eficiente para ser um repelente contra a tentação, contra maus pensamentos, contra suspeitar mal, pensar mal do meu vizinho, amigo, do irmão. É um repelente, funciona. Agora, quando você escuta pela primeira vez o verso cantado, você vai achar meio simplóriozinho, é uma gracinha para crianças, né? A música que eu gosto é daquela cantora lá, né? Orquestrada. Isso é uma aparência humana, né? É como se fosse maquiado, mas o valor intrínseco da música, que é o verso bíblico, eu até pus aqui na abertura da Bíblia White, olha só o poder que tem o verso cantado, porque quando você escuta pela primeira vez, segunda vez, não acha muita beleza. Mas quando você escuta aí depois de um dia, dois, né, de novo e repete, aí você começa a gostar e aí começa a colar na sua mente. E você começa a cantarolar e você vai ver que nesse dia a sua vida vai ser, né, diferente, vai ser muito mais fácil vencer as tentações. A Ellen White fala assim, ó, poucos meios há mais eficientes para fixar suas palavras na memória do que repeti-las em cânticos. E tal cântico tem maravilhoso poder. Tem poder para subjugar as naturezas rudes e incultas, ó, subjugar naturezas rudes e incultas. Poder para suscitar pensamentos e despertar simpatia, para promover a harmonia de ação e banir a tristeza e os maus pressentimentos, os quais destroem o ânimo e debilitam o esforço. Tem mais poder que os hinos do inário. São bonitos, mas só que não são inspirados, né? Então, gente, palavra de Deus cantada, você pode inventar como a Sabrina faz, né? Nenhum de nós haverá no céu como a coroa sem estrela. Inventa, eu mesmo já inventei também na Suíça, quando eu estava lá no inverno, frio e tal. O anjo me deu assim uma ideia, compõe verso bíblico. Começa a cantar e sem nenhum ensaio, com um gravadorzinho, hoje em dia o WhatsApp todo mundo tem, né? Comecei a cantar um capítulo inteiro, e aí escuta umas 5 vezes, 2 dias, aí começou a grudar e meu dia foi diferente. Por isso que eu chamei o meu anjo de Benaia, porque o guerreiro Benaia lá de Davi foi quem salvou alguém. Ele entrou numa cova onde tinha um leão num dia de neve. Então por isso que eu chamei meu anjo carinhosamente de Benaia, porque ele foi lá e me salvou, estava frio, com neve naquela época, e me deu essa ideia maravilhosa. A nova aliança por a sua lei em nosso coração. Amém, queridos? Que possamos redescobrir a mensagem da justiça pela fé. Então, anunciando o alto clamor, que possamos captar essa mensagem, porque nós vamos ter que ir para o alto clamor revestidos da justiça de Cristo. Quem não estiver, não vai poder fazer parte do alto clamor, que está às portas agora, tá bom? Que Deus te ajude, nós possamos nos aprofundar nisso. Agora eu vou começar a ler os sermões de John D. Wagner propriamente ditos e espero, eu oro a Deus para que Ele nos conduza nessa maravilhosa verdade para poder comunicar a outros. Que nós possamos ser como Josué e Caleb, né? Mesmo que sejam poucos, você, eu, alguns ali, faz vídeo, mas para animar a verdade presente, né, poder conquistar, avançar, está aí. Né? Não tenhamos medo, são gigantes, a vacina está aí e o Viganò falou que realmente vai aprisionar, quem não vai são gigantes. Né? Como essas árvores aqui, parecem gigantes, nós não podemos. Então, agora é tempo mais do que nunca de se apropriar das promessas. Nós podemos em Cristo. São altas muralhas? São, mas com Cristo eu salto uma muralha. Amém? Vamos fazer uma oração? Vamos orar de joelhos? Senhor, louvado seja o Teu nome por essa maravilhosa promessa. Que condescendência, Senhor. Em Cristo Jesus, Tu derramaste todo o céu por nós. Perdão por nossa incredulidade, por nossa vacilação, por termos nos concentrado tanto nas distrações de Satanás. Perdão, Senhor, tem misericórdia de nós e que agora, como Maria, aos Teus pés, possamos esquecer nossas ansiedades com nossa própria falta de caráter semelhante a Cristo, que esqueçamos isso, despeçamos nossos temores, Senhor. Dê-nos força, que nos apropriemos de Tua palavra, de todo o coração. Opere em nós o querer e o efetuar. Mesmo que não sintamos, Senhor, por favor, ajude-nos a crer. Aplane no caminho também
não somente para a santificação, mas também para cada aspecto de nossa vida, as pessoas que querem as pessoas que querem ir para o campo, que estão no campo, mas que querem poder comprar logo um terreninho, também plantar, que Tu aplanes o caminho, que isso não nos absorva tanto a nossa atenção a ponto de nos preocuparmos. E quem já tem, que não fique como Abraão e Isaac, se apegando tanto ao filho, de modo que tenha que vir uma prova grande. Que possamos sempre colocar nossa afeição em Ti. Dê-nos, Senhor, Teu Espírito Santo, capacite-nos para o alto clamor que já começou. Que possamos continuar esta tocha que Jones e Wagner lá entregam a nós hoje, aqui agora, pela fé. Estamos, portanto, recomeçando o alto clamor com a Tua graça. Capacite-nos, abençoe cada pessoa, perdoa seus pecados, as pessoas que estão pedindo grande controvérsia lá no IAG. Perdoa, Senhor, e que eles possam ver a Tua luz, ler alguma coisa para que quando estiver acontecendo eles retirem da sua prateleira e possam ler e se converter o mais tardar aí. Felicidade plena, os que vão ser fabricados. Senhor, por favor, como folhas de outono, que cada um não volte vazio. Por Jesus Cristo. Amém. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.